Oi pessoal, o objetivo do meu trabalho é identificar os fatores de risco relacionados ao óbito de pacientes internados acometidos com Covid-19 no Brasil em 2020 e 2021. O surto do novo coronavírus, ele teve seu epicentro na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Os seus sintomas, eles são semelhantes a uma gripe comum, em sinais leve, moderado e grave, caracterizados também por febre baixa e alta, cansaço físico, tosse seca, falta de ar, dor muscular, tontura, náusea e vômito. E a chegada ao Brasil gerou muito pânico e medo em toda a população, visto que o país tem uma extensa área territorial, uma grande desigualdade social e milhões de pessoas que vivem em comunidades altamente adensadas, como é o estado de Sergipe, que apresenta uma alta densidade demográfica, é a quinta maior densidade do país, com quase metade da população concentrada em 5 das 75 cidades do estado. O número de casos confirmados no mundo até dia 5 de agosto de 2020 foi de mais de 18 milhões de pessoas, com um total de mais de 700 mil óbitos, uma taxa de letalidade em 3,77%. E nesse mesmo período, o Brasil registrou um total de mais de 2 milhões de casos e mais de 97 mil óbitos, obtendo uma taxa de letalidade em 3,4%. Revisão de literatura. A presença de comorbidades são considerados fatores de risco para a Covid-19, pois estão relacionados ao pior desfecho da doença, que seria a mortalidade. O primeiro caso da doença no Brasil ocorreu em 25 de fevereiro de 2020, confirmada pelo Ministério da Saúde. Até dezembro de 2021, o Brasil contava com 22,3 milhões de pessoas infectadas e mais de 609 mil óbitos. Já o primeiro caso registrado em Sergipe ocorreu no dia 15 de março de 2020, e até 9 de junho de 2021, o estado havia registrado mais de 5 mil óbitos em decorrência da doença. A obesidade é uma das comorbidades mais prevalentes em casos da Covid-19, que levaram à hospitalização, aparecendo em mais de 48% dos casos. E se considerar as outras comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e doenças pulmonares, constata-se que todas elas têm uma forte correlação com a obesidade. Materiais e métodos. Os dados foram retirados de microdados do governo do site Open Data SUS de pacientes com síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. A partir disso, foi feita uma organização e filtro na base de dados, que terminou com mais de 134 mil pacientes. Por fim, feita uma análise descritiva e inferencial. Resultados de discussões. Na tabela 1 mostra o perfil de pacientes que foram a óbito por Covid-19. É observado que a maior parte tinham idade igual ou superior a 60 anos, do sexo masculino e pessoas de cor de pele branca. Na tabela 2, apresenta-se os sinais e sintomas informados pelos pacientes. Os sintomas de desconforto respiratório, saturação e dispneia foram os que ocorreram mais óbitos em pacientes. Na tabela 3, apresenta-se as comorbidades existentes em cada paciente com Covid-19. Doença renal, neurológica e pneumopatia foram os que tiveram as maiores proporções de óbito. A tabela 4 mostra a situação e as medidas tomadas pelos pacientes para a contenção do agravamento da Covid-19. É possível notar que os pacientes internados em UTI tiveram mais óbitos em relação aos que não foram, e a maior proporção de óbitos ocorreu em pacientes que fizeram uso do suporte ventilatório invasivo. A tabela 5 mostra a estimativa e a razão de chance de óbitos por Covid-19 de cada fator. Os fatores 1, 2, 5, 6 e 9 apresentaram razão de chance maior que 1, que são fatores constituídos por pacientes considerados grupo de risco, apresentando idade elevada, problemas respiratórios e doenças relacionadas ao comprometimento metabólico. Conclusão. Os sintomas mais comuns apresentados foram dispneia, saturação de oxigênio, tosse e desconforto respiratório. Em relação às comorbidades, foram cardiopatas, diabéticos e obesos. E os maiores riscos de óbito foram observados em pacientes que tinham idade igual ou superior a 60 anos, com pneumopatia, dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio, fadiga e ou não são obesos. Além desses sintomas, pacientes com comorbidades também se encaixam em grupo de risco. Cardiopatas, diabéticos, pessoas com doenças hematológicas, doenças hepáticas, imunodepressão. Por fim, aqui está referências bibliográficas.